Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu hoje vou gravar uma série de vídeos falando sobre vários assuntos, aproveitar o dia, já gravar um monte de conteúdo mesmo e compartilhar com vocês. Então, como eu não sei ainda como eu quero produzir o conteúdo e trazer pra cá, eu sei que eu quero fazer isso de forma verdadeira e espontânea, mas eu ainda tô experimentando, tá, gente? Então, assim, estou aqui na cozinha, pensei de fazer um cafezinho, porque preciso de um café. Enquanto eu vou fazendo o café, a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, eu tenho vários temas que eu quero trazer para cá, mas esse vídeo em específico, nós vamos falar sobre a influência da mitologia grega na nossa ideologia. Eu quero seguir aqui com vocês, tipo uma construção de pensamento. Como no último vídeo eu postei aqui para vocês sobre os relacionamentos, né, aqui no contexto do território brasileiro, a gente se relaciona com o outro e também com a gente, atravessada por algumas dimensões estruturais, como, por exemplo, a dimensão do racismo estrutural, a dimensão do machismo estrutural e a dimensão de um processo de colonização, de violência, né? Então, mesmo que a gente nem perceba, tá, gente? Tá no nosso discurso, tá na forma como a gente vai fazendo a operação intelectual. Só recapitulando bem brevemente, mas assim, não vou me relacionar com tal pessoa porque não gosto daquele tipo de pessoa. Mas nosso gosto, ele é construído, né? Coisas brasileiras, produções brasileiras de música, de arte, disso, daquilo, de intelectuais, não sei o que, não são tão bons quanto da Europa e etc, etc. Né? Por que a gente coloca esse demasiado valor naquilo que vem de fora? Enfim, aí eu estive pensando, né, ultimamente, sobre um aspecto do narcisismo, né? Vamos lá, me acompanhem aqui no meu pensamento. Nós já sabemos que socialmente os discursos, né, eles se popularizam e perde um pouco da essência da coisa em si. Então, claro que isso acontece a partir do momento que a gente nomeia a realidade, a gente perde um pouco da coisa em si, né? Então, assim, sei lá, eu vou dar um exemplo, gente. É uma tampa, tá, né? É uma tampa. A gente pode dizer, é uma tampa cinza, é uma tampa isso, é uma tampa aquilo, mas nada do que a gente diga vai de fato descrever o objeto em si. É apenas uma maneira da gente tentar se relacionar com o outro, com a vida, com as coisas, mas a palavra sempre é mais simples do que a realidade, né? Então, quando a gente está falando sobre psiquiatria, psicologia, a gente está dizendo sobre algo que é uma dimensão humana, né? Que todos nós, de diferentes maneiras, temos a nossa produção psicológica interna. E o conhecimento dessas áreas, eles se popularizam e de forma um pouco esvaziada. Então, por exemplo, fulano é narcisista. Não sei se vocês têm aparecido isso para vocês, mas tem aparecido isso para mim com um pouco mais de frequência. Esse discurso que aponta para o outro que tem uma psicopatologia, é narcisista, é psicopata, é sociopata, né? Aí, eu vou dar dois panoramas para vocês sobre o narcisismo em específico. De um ponto de vista que se considera o narcisismo, né, é um mito grego, né? Então, a gente está falando de uma forma de ler a realidade e se relacionar com o outro, com a si mesmo, e de entender o processo interno através de uma mitologia grega bastante antiga, né? Narciso era um homem muito bonito e ele recebe como castigo essa alienação no sentido da visão, né, de não enxergar a si mesmo. Então as pessoas o enxergam, mas ele está condenado a não se enxergar. Então ele também não consegue trocar relação efetiva com o outro, né? Ele não enxerga a si, portanto também não tem como enxergar o outro,
né, gente? A gente precisa também sempre fazer uma reflexão nessa dialética entre o mundo interno e o mundo externo, porque uma coisa tá associada, produz a outra, está totalmente interligado. Além de Narciso, então, ter sido condenado ao ponto alto do mito, que é quando ele vai lá no bosque, olha para a própria imagem através da água e fica apaixonado por si mesmo, né? Percebe que ele foi castigado, foi condenado a uma alienação bastante abrupta, e quando ele vê um outro ali, que na verdade é ele, só poderia ser causado de fato por ele. Não teria um outro capaz de fazer isso, somente ele mesmo de fato. Então ele se apaixona e morre, né? É um apaixonamento mortífero. Mas isso nós estamos falando sobre a mitologia grega. Mas vocês percebem que a mitologia grega, então, portanto, influenciou nosso pensamento, inclusive até mesmo produção intelectual na área da psicologia. Isso é um ponto interessante porque nós psicólogos, estamos ali atuando no cuidado à saúde mental, então a gente também, em várias medidas, a gente também auxilia. É claro que nós não colocamos resposta, né, no processo de análise, pelo menos aí a maneira como também eu penso, né, a resposta não parte de nós, parte do outro. O outro precisa ter a sua própria autonomia, liberdade para formular o seu pensamento, para ter uma crítica, para de repente voltar atrás, etc. Mas em algumas medidas a gente auxilia, a gente orienta. A nossa pergunta às vezes orienta, por isso que também nós temos uma grande responsabilidade o trabalho em psicologia. É uma grande responsabilidade, porque com uma pergunta a gente pode redirecionar o processo intelectual do outro, vamos dizer assim. E até mesmo também sintomas, enfim. Cafezinho saindo. E aí eu comecei a parar pra pensar, que coisa estranha, né? Porque então os deuses, né, lá no antigo Egito, na Grécia Antiga, eles eram demasiadamente humanos, né, no sentido de, às vezes, até mesmo serem violentos, etc. Com o processo histórico aí, principalmente, né, com o avanço do catolicismo, a coisa foi se modificando, né? Um deus, ele não é violento, apesar que no catolicismo do primeiro testamento, por exemplo, o deus, né, ele ainda parecia com uma face bastante violenta, né? Mas a coisa foi se modificando ao longo do tempo, né? Tanto que assim, peraí, essa parte violenta, ela tá no mal. Foi acontecendo essa dicotomia, essa divisão. Mas estou trazendo esse aspecto para a gente pensar o seguinte: nós somos demasiadamente influenciados pela produção intelectual, pelos estudos, né, do antigo, eu tô toda hora pensando no Antigo Egito, porque a mitologia egípcia também influencia muito a nossa psique, né, até os dias atuais. Mas se tratando da mitologia grega em específico, nós temos muita influência. Nossa, gente, tomei aqui um gole de café, eu estava agitada, porque, pra quem não me conhece, só um parênteses, eu sou uma pessoa que eu tenho um time um pouco mais calmo. Porém, quando eu tô imersa na psicologia, na persona, né, psicológica, assim, vamos dizer, meu raciocínio, ele fica muito acelerado. E aí, eu preciso ter vários movimentos, estratégias pra tranquilizar. Tomei um gole de café, já fiquei tão calma. E aí eu fiquei pensando, caramba, né? Os deuses, eles castigavam, né? Então Narciso, em alguma medida, também passou aí por um processo de violência divina, vamos dizer assim. Narciso, ao nascer, recebeu um castigo, ficou condenado a essa própria alienação. Nós vivemos essa alienação estrutural, né? Muitas pessoas ficam presas na dimensão de não se enxergar, ou de se enxergar em demasia. É um aspecto humano que na mitologia grega se leu de uma determinada maneira. E isso é importante, gente, porque quando pessoas estão num processo de enxergar a si mesma,
elas às vezes não entendem o limite da coisa. O limite também a gente vai entendendo ao longo do processo. Então, sim, pode ser que as pessoas comecem a se enxergar em demasia e fiquem um pouco nessa lógica autocentrada, né? Isso faz parte também aí de um processo de estruturação egóica. Não é necessariamente algo patológico, mas a gente acaba patologizando a coisa. A gente acaba se incomodando quando o outro, sabe, tá focado muito em si mesmo, tá focado na sua própria autoestima, na sua melhoria. Mas esse é um aspecto que ele é importante, não é um aspecto negativo. Porém, socialmente é visto como negativo. Isso a gente está falando de toda uma narrativa influenciada pela mitologia grega. Mas, por outro lado, o outro ponto que eu ia colocar para vocês é o seguinte: e se a gente começasse a influenciar o nosso olhar, né, a construir o nosso pensamento ideológico através de outras narrativas, através, sei lá, da mitologia africana, por exemplo? Como a mitologia africana enxerga esse processo de desalienação, por exemplo, de si mesmo, né, de se reconhecer? Será que é por via de uma condenação? Será que é por via dessa violência, né, e que mortífera? Será que tem outras narrativas? Existe também, gente, a mitologia brasileira. Vocês conhecem a mitologia brasileira? Eu confesso para vocês que eu conheço pouco. Aí eu tô me dedicando mais nessas atualizações da minha perspectiva, com mais realidade, considerando o contexto histórico, social e político aqui do Brasil. Isso faz uma diferença na nossa percepção de mundo, tá? No quanto que a gente consegue enxergar a realidade. Porque é diferente pensar, por exemplo, violência num território europeu e pensar violência aqui do Brasil. Então é importante a gente fazer esse trabalho de se reapropriar do nosso contexto, de entender o nosso comportamento, vamos dizer assim, quanto brasileiros, brasileiras, com um pouco mais de realidade. E aí eu fiquei pensando como que a mitologia brasileira, por exemplo, que é uma mitologia muito bonita, profunda, simbólica, indígena. Tem vídeo no YouTube, escutem sobre a mitologia brasileira. E eu fiquei pensando como que é visto esse processo narcísico, mas numa reflexão, numa luz, né, numa consciência, por exemplo, brasileira mesmo, né? Que coloca ali uma outra narrativa em cima do mito, em cima do arquétipo, em cima desse processo psicológico. Então, esse vídeo em específico é aí, eu tô colocando algumas reflexões para vocês, que eu também estou fazendo. Conforme eu for tendo mais estruturação desse pensamento, eu vou trazendo para vocês. E aí, quem quiser acompanhar, acompanha, tal. Mas esse vídeo, então, a proposta desse vídeo, então, é essa. É a gente, talvez, começar a entender que algumas ideologias e alguns discursos também são influenciados aí por um pensamento talvez platônico, um pensamento grego. Faz sentido, tem o seu mérito, é também uma forma de ler a realidade, mas que também possamos ser pessoas, sujeitos autônomos, de também perceber o que não faz mais sentido, porque o nosso contexto é um outro, da gente produzir a nossa própria intelectualidade, por exemplo, articulando com a mitologia africana, com a mitologia indígena, né? Então, a proposta desse vídeo é jogar essas sementinhas de reflexões para vocês, tá bom? Eu vou continuar gravando outros vídeos, então para quem tiver interesse, se sintam à vontade e convidados, né, para assistir os outros vídeos aqui do canal. E é isso, gente. Obrigada por vocês acompanharem o meu trabalho até aqui e até os próximos vídeos.